Bom dia, pessoal. Bom dia. 7 da manhã em ponto. Hoje é dia 21 de outubro de 2025, terça-feira. Nós estamos começando agora a edição do Seu Desperta aqui para sair da cama bastante esperto. Hoje o dia está quente, né? O noticiário político está denso, né? Tivemos duas coisas importantes acontecendo lá em Brasília. A primeira delas foi a nomeação do Boulos para o Ministério do Lula. E é uma decisão importante porque ela afeta o quadro eleitoral no estado de São Paulo em 2026, uma vez que o Boulos é a maior força do PSOL, né? E agora o partido vai ter que se virar para fazer com que essa lacuna não atrapalhe os planos do partido. Pode ser que, né, na crença de que será ministro durante muito tempo, Boulos acredite que não vai precisar dessa eleição, mas é um capítulo complicado para uma liderança importante, emergente, né, que representa uma das grandes apostas do campo progressista. Então, vamos ficar ligados no que vai acontecer com o futuro imediato do Boulos e com o futuro imediato também. E vamos saber como é que o pessoal vai tapar a lacuna que se abre, que não é pequena, né? O outro fato importante do dia marcante ontem foi a concessão da licença para a exploração apenas prospectiva, apenas para prospecção, ainda não é para exploração de petróleo lá na foz do Amazonas. Por enquanto é uma licença para uma única perfuração. O objetivo dessa perfuração é checar se lá, primeiro, existe petróleo, segundo, que tipo de petróleo existe, terceiro, se há viabilidade na exploração. E aqui há que se considerar não apenas a existência ou não de uma jazida ali, né, de um bolsão de petróleo na margem equatorial, lá na foz do Amazonas. É preciso considerar também o preço do barril do petróleo, porque com um barril abaixo de $50, a extração fica inviável, comercialmente inviável, dependendo da profundidade e da complexidade desses campos. Então ainda tem muita água, vai passar ainda por baixo da ponte aí da margem equatorial do Amazonas, tá? O processo está só começando. Mas o movimento ambientalista não gostou, considerou uma afronta esse tipo de liberação feito pelo IBAMA nas vésperas da COP30. E aqui já vou me permitir fazer um comentário com você. Realmente, faltou tato, né? Por que não esperar mais um pouco? A concessão dessa licença já demorou tanto, tomou 5 anos quase, que esse assunto vem sendo cozido em banho-maria. E agora, faltando dias para a COP30, de repente o IBAMA resolve conceder essa licença. Parece uma provocação. E se for? E se for? Porque isso vai enfurecer os ambientalistas e as reações pelo mundo já começaram, né? Ficou ruim para o Brasil. O anfitrião do mundo, né, daqui a mais alguns dias lá em Belém do Pará, transforma uma área que está ali do lado, né, em área de exploração de petróleo. O Brasil, para ser mesmo assim a ponta do pensamento ambientalista mundial, tinha que estar pensando em reduzir o uso dos combustíveis derivados de petróleo, né, e não em furar mais. Porque essa história de Bill Baby Drill é lá com o Trump lá nos Estados Unidos. Então teve muita gente que não gostou dessa licença, da concessão dessa licença. Agora é preciso dizer que a força econômica que está por trás disso é gigantesca, né? O lobby vai da política aos empresários, né? Das estatais, caso da Petrobras, até, enfim, uma parcela da sociedade que é leiga, mas que acha que o Brasil tem que explorar suas reservas minerais. Eu aqui coloco as minhas barbas de molho, sabe? Acho que o mundo vai muito melhor quando ele começa a encontrar soluções fora do ambiente da queima de hidrocarbonetos, da queima de petróleo, né? Mas nós vamos ter tempo aqui para falar sobre tudo isso. E hoje, como o cenário político está efervescente, eu vou ter a participação aqui do Lula Costa Pinto para interpretar para a gente o que isso tudo significa, tá bom? E são esses os destaques da edição de hoje. Agora vou falar com o meu amigo Alex Amorim. Alex, bom dia. Bom dia. Tudo bem, Alex? Tudo bem, e você, Panunzio? Bom dia a todo mundo, o chat, Alex, todo mundo. Você se lembra quando a gente começou aqui com o seu quadro? Sim. Que quando a gente falava Alex, as Alexas por aí disparavam? Sim. Lembra disso, né? Eu Isso causou um frisson na nossa audiência, por quê? Porque a gente falava assim, Alex, e disparava as Alexas aí. Agora, você sabe que hoje quase perco a hora aqui, eu acordei 1 hora atrasado, olhei pela fresta da janela, já estava claro, eu acordo 4 da manhã para vir trabalhar, né? Sempre Sim. de noite ainda. Por quê? Porque a Alexa não funciona. Faz 2 dias que teve a pane da Amazon e a Alexa não funciona. Então, portanto, hoje eu posso falar o seu nome à vontade, tá? Sim.
À vontade. E lembrando que teve até problema Pix por conta da Amazon, teve alguns softwares que ficou fora do ar. Então, infelizmente, isso aconteceu com você, Panunzio. Mas qualquer coisa eu vou te ligar também. O Alex vai ligar o Panunzio para não perder o horário. Isso é bom. Esses dias sem Alex é duro de acordar. Vai confiar no Jeff Bezos, vai. Você perde a hora, se brincar ainda perde emprego. Depois vai pedir emprego para ele lá nos States, vai. Isso mesmo. Para ver se você entra. E aí, Alex, o que nós temos no futebol? Então, ontem, Panunzio, tivemos os 3 jogos que finalizou a 29ª rodada. O Juventude ganhou de 1-0 ali do Red Bull Bragantino. O Vasco está jogando muito bem, tem aquele Arraian, 19 anos, com a joia do Vasco, que está sendo até cogitado ali na seleção brasileira, fez o primeiro gol, e o Vasco ganhou de 2-0. E o nosso fantástico Panunzio perdeu de 1-0 ali do Vitória da Bahia, e foi um confronto direto, porque o Vitória nunca tinha ganhado fora de casa nessa temporada ali no Brasileirão, e ganhou ontem com o gol de pênalti do Mateuzinho, e chegou aos 31 pontos, empatando com o Santos no número de pontos, porém o Santos está fora da zona de rebaixamento pelo critério de desempate mesmo, Panunzio. É, né? Isso. Olha, e o que mais? Só isso hoje de futebol? Só isso. E também temos a tabelinha aqui, se você quiser conferir. A gente consegue ver ali Palmeirão o Vitória. Continua lá. Olha, isso é sacanagem, tá, pessoal? O Palmeiras tinha que estar ao lado do Flamengo ali, não em cima, porque os dois estão com a mesma pontuação. Eu sei que tem um critério de desempate, né? Isso. Mas vai bater um empate do Palmeiras aí, que andou, né, tropeçando nas próprias pernas, pro Flamengo, ó, lá para o alto dessa tabela aí, hein, Alex? Isso mesmo, lembrando, para eu vou deixar o lado assim, clubistas do lado, eu vou falar que vai ser até a última rodada, querendo ou não, essa disputa pelo título brasileiro. Foi algo muito parecido com o que aconteceu ali em 2016, 2018, onde as duas equipes sempre disputaram ali até o final, então eu creio que vai ficar entre Palmeiras e Flamengo, e tem o Cruzeiro ali correndo por fora, e o Santos vai ficar ali até a última rodada disputando essa classificação para a próxima na Série A, ou se, quem sabe, um novo rebaixamento que mancharia novamente a história do Santos, Panunzio. Aí você vê o veneno escorrendo pelo campo da boca do nosso querido Alex, né, cujo nome hoje eu posso falar à vontade sem ter medo de acordar ninguém, né? Isso, para porque as Alexas continuam paradas. Vamos nessa, Panunzio. Valeu, Alex, espera aí, volta aí, Alex. Voltei. Eu queria lembrar aqui que esse negócio com as Alexas era um negócio tão complicado que eu resolvi um dia parar de chamar o Alex de Alex, só chamar de Amorim. Aí choveu pedrada na minha cabeça, você lembra? O pessoal fala, que desrespeito você chamar o Alex de Amorim. Mas é o sobrenome dele. Era Godofredo. Era Godofredo. Era Godofredo, mas foi uma fase que a gente já deixou de lado. Agora é a dupla Bebeto e Romário aqui do ICL. O Bebeto, quem é o Bebeto, quem é o Romário? Eu sou o Bebeto, você é o Romário. Não, senhor. Não tá justo, não. Você que seja o Romário. Eu não quero ser o Romário, não. Beleza, Alex, vamos nessa. Um abração para você. Pessoal, eu estou aqui vendo aqui a nossa área de chat aqui. Quero mandar bom dia para todo mundo. O Márcio está dizendo para nós que o Glauber Braga também devia ser ministro. O que mais? Alex, tem boas coisas aqui para você. O pessoal adorando aqui você, aqui na nossa comunidade, tá? Aqui, ó, a Maria Paula Leal está dizendo, Alex, bom dia, comunidade. Bom dia, excelente, diz a Francisca Maria, excelente dia, paz e bem para todo mundo, etc, etc, tá? A gente fica de olho aqui, quando pode, eu dou sempre uma escapadinha aqui para a área de comentário para ver o que vocês estão falando aqui. Vale criticar a gente, tá? Quando não gostar, quando achar que tem alguma coisa errada ou quiser corrigir alguma informação, por favor, se manifeste aqui mesmo na área de comentários, tá? Bom, pessoal, vamos para a meteorologia? Vamos ver como é que está o tempo hoje no Brasil. Eu digo para vocês o seguinte, amanheceu um frio danado aqui em São Paulo hoje. Eu já contei que eu quase perdi a hora. E aí, deixa eu aproximar mais esse mapa aqui para a gente ver como é que estão os avisos de alertas meteorológicos, né? E tem aí, ó, o Brasil de novo com uma faixa, né, correndo de noroeste para sudeste. Aí começa lá na Cabeça do Cachorro e vem até o litoral da Bahia. Essa faixa de chuvarada, isso aqui é bom, hein? Porque na região que está precisando de chuva mesmo, que é o centro-oeste brasileiro, vai chover hoje a cântaros, né? Tem chuva até prevista aqui para Brasília. A população de Brasília viu a chuva no horizonte lá, mas a chuva foi embora e deixou todo mundo a ver embarcações, diria o poeta. Então vamos lá, vamos saber o que significam aqueles alertas, começando aqui pelo menorzinho deles, chuvas intensas aqui no interior do Pará. E aqui o alerta amarelo, chuvas intensas, vamos clicar mais aqui para a gente ver exatamente qual é a região. Olha, tudo isso aqui, ó, desde o norte de Mato Grosso, passando por todo o centro-oeste
indo até o litoral da Bahia. E o alerta diz que vai haver chuvas de entre 30 e 60 milímetros por hora, uma camada de 6 centímetros de água sobre o chão, é muita água, ou 100 milímetros por dia, né? 10 centímetros de água sobre a terra. Ventos intensos que podem chegar a 100 km por hora, risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas podem acontecer nessa região. Então, chegou a estação das águas, né? Chegou e parece que chegou para valer, inclusive para o centro-oeste brasileiro. Eu vou voltar aqui para o mapa do Brasil para a gente saber como é que vai ficar. Não, ainda tem mais aqui, olha, tem um outro alerta aqui no interior do estado de São Paulo, mas vale para toda essa faixa aqui que vai do Triângulo Mineiro até o sul do Paraná, tá? E as informações aqui são de vendaval, tá? Então, nas regiões mais secas, onde não choveu, pode ter aquele fenômeno, né? Aquele fenômeno horrível de ver, que parece uma tempestade de areia, né? Com a cinza e a palha das lavouras muito seca, quando sopra uma ventania, aquela poeira levanta e avança para cima da gente, parece uma barreira sólida, né? E o que o INMET está dizendo sobre isso? Vento variando de 40 a 60 km por hora, mas com baixo risco de queda de galho de árvores. Então, é um fenômeno de baixa magnitude e pouca importância. Mas está valendo para todo o Triângulo Mineiro, inclusive para a minha Uberlândia, né, para todo o interior do estado de São Paulo e para a maior parte do Paraná, para todo o centro e norte do Paraná. Bom, isto posto, gente, vamos tratar agora do noticiário, né? O noticiário que está muito quente. E eu começo o dia falando sobre a concessão dessa licença na Foz do Amazonas. Eu vi já aqui na área de comentário, tem muita gente que fala, mas gente, para que isso tudo? É só uma licença de prospecção, é para sondar lá. É verdade. E olha, não, vamos esclarecer as coisas. Tem muita gente achando que o mundo acabou, que o IBAMA arrebentou as portas, que, enfim, que a Foz do Rio Amazonas vai ser ambientalmente estuprada, e não é nada disso, tá? Por enquanto é só um poço mesmo. A Petrobras foi obrigada agora, no fim de agosto, a fazer uma operação demonstrando que era capaz e competente de gerenciar riscos ambientais ali, né? Houve 28 pontos implementados, 28 procedimentos novos para a concessão dessa licença, e sim, ela já foi definitiva, ela já foi concedida em caráter definitivo, né? Vai vigorar por 5 meses, é o tempo que se espera que seja suficiente para colocar lá os equipamentos e cavar esse poço a 2.880 metros de profundidade, até 2.880 metros de profundidade, onde se espera que haja petróleo. Mas, falei com um amigo meu, uma fonte lá do Ministério do Meio Ambiente, ele disse que, olha, isso tudo é apenas uma das questões. Por quê? Porque ninguém sabe a extensão dessas reservas. Ninguém sabe se ali está a maior jazida do mundo, ninguém sabe se ali há petróleo suficiente para tirar o Brasil da sua condição de dependente de insumos externos na área petrolífera. E, então, tudo isso que está armando hoje no horizonte, essa tempestade, tanto no campo ambiental quanto no campo da política, é precoce. É melhor ter calma para saber, primeiro, se aquela região ali está sujeita à exploração. Segundo, se há viabilidade técnica, né? E é um momento em que outros fatores que não a existência do petróleo tendem a influenciar no debate sobre o aproveitamento dessas jazidas, além da constatação de que elas efetivamente existem, né? Que é uma dúvida, tá? Por quê? Porque o panorama mundial de queda, de depreciação no preço do petróleo é algo que coloca em xeque a possibilidade de ter aproveitamento econômico desse insumo tão importante, né? Então, tudo isso ainda tem vários pontos de interrogação para serem resolvidos, e essa etapa, que, na minha opinião, a etapa da prospecção tinha mesmo que ser vendida, porque não adianta ficar imaginando que ali tem um monte de petróleo se não tiver. E também não adianta imaginar que o mundo vai cruzar os braços aqui e permitir que o Brasil despreze uma riqueza dessa natureza, não é verdade? Em nome da proteção ao meio ambiente, que tem sido tão bem zelado pelos órgãos ambientais. E aqui eu explico. A gente há de se lembrar que a concessão dessa licença de prospecção, ela demorou mais de 5 anos para acontecer. Muita gente reclamou. O ministro Alexandre Silveira, que é o maior interessado dentro do governo na liberação da exploração, ele acumulou várias derrotas, o IBAMA foi super rigoroso, a Marina deu uma bronca no governo, sabe? Tudo isso aconteceu e acredita-se que o IBAMA tenha sido criterioso. Agora, a oportunidade, sabe, não
realmente não é algo fácil de entender. Por que esse anúncio agora? Por que essa licença não esperou mais um mês, até acabar a COP30? Por que o Brasil, o anfitrião da COP, vai ter que passar pelo vexame de ser também o país mais criticado do mundo, talvez, por conta desse tipo de coisa, né? Faltou tato? Ou será que foi mesmo uma provocação de um órgão governamental que o tempo todo se insurgiu contra a concessão dessa licença? É o que nós vamos saber nos próximos dias, tá bom? Mas aqui no nosso site, essa é a primeira capa. Olha, ambientalistas dizem que a licença da Foz do Amazonas é sabotagem ao Brasil na COP30. É para se considerar, né? Em seguida, o próximo destaque, Lula nomeia Guilherme Boulos para a Secretaria-Geral da Presidência. Daqui a pouquinho a gente vai ver a despedida do ministro Márcio Macedo, que sai, ao contrário do que se pensava, não para outra vaga no Ministério. Ele que é uma pessoa muito querida pelo presidente Lula e foi um assessor que gozou da confiança do presidente e até da intimidade. É um quadro super importante, mas ele sai para ficar sem mandato. Ele disse ontem nas redes sociais que sai para disputar as próximas eleições. E o Boulos, com essa ida para o Ministério, também virtualmente vai deixar de disputar a eleição no ano que vem, né? Quem é que vai suceder o Boulos nessa liderança eleitoral que ele representa, né? É um quadro extremamente importante, uma liderança forjada dentro dos movimentos populares, que tem uma tradição de uma vida inteira de militância, uma militância muito bonita, né? E esse capital todo do Boulos, dessa vez, não estará disponível para as eleições. Eu mesmo, que fui eleitor dele, não sei o que vou fazer com o meu voto na próxima eleição aqui no estado de São Paulo, tá? Mas aí, alia jacta est, diriam os romanos, a sorte está lançada. Márcio Macedo vai para a disputa eleitoral, Boulos sai da disputa eleitoral e vai ficar lá agora auxiliando Lula nessa parte final do governo. Vamos ver os outros destaques aqui no site do ICL. Olha, a gestão Tarcísio está sendo instada pela Justiça, aqui nessa manchete pequenininha aqui, você pode ver, olha, Justiça determina que a gestão Tarcísio reconduza professores afastados por licença médica, né? A Prefeitura ganhou mais 15 dias para resolver esse imbróglio, que parece, sim, cada dia fica mais claro, que trata mesmo de uma perseguição a uma casta de diretores que não se vergam ao prefeito, tá? E ele cria todo tipo de subterfúgio para mantê-los afastados. Trama golpista, o próximo assunto aqui das nossas manchetes, a Polícia Federal diz aqui a manchete, quer investigar a entrada do ex-assessor de Bolsonaro nos Estados Unidos. Ontem, a gente viu isso aqui no Bom Dia, o jornal Wall Street Journal, que é um jornal que se alinha com a direita brasileira, soltou um artigo de opinião que é um artigo completamente desprovido de qualquer evidência, mas ele traz uma informação importante. Qual é a informação importante? É a de que realmente a imigração americana tem um registro da entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos no dia 8 de dezembro, se eu não me engano, essa entrada. E o que a imigração americana diz é que não sabe como esse registro foi parar lá. Ninguém sabe. E o jornal Wall Street Journal, ele, nesse artigo, que mais confunde do que explica, ele acaba colocando a suspeita de que o governo brasileiro tem interferido nos registros da imigração americana. Quer dizer, uma coisa de maluco, né? Mas lá na Terra plana, essas informações todas ganham sentido, né? Só que aqui na Terra redonda elas não fazem nenhum sentido. Aí vem a pergunta, o que o registro da entrada de Felipe Martins estava fazendo nos computadores da aduana americana, né, com atestado tirado pela internet do ingresso dele lá, e por que existe esse registro se o Felipe Martins afirma que não foi, e de fato não foi mesmo para os Estados Unidos, tá? O que aconteceu? Agora é hora de começar a investigar essa história toda. Lá nos Estados Unidos, com a fantasia trumpista, né? Essa versão de que houve sabotagem e tudo mais, que é uma versão totalmente desprovida de qualquer tipo de conexão com a realidade. Mas aqui no Brasil, começa a ser investigado por que o nome do Felipe Martins aparece lá na imigração americana, tá? E aí vem um procedimento que faz parte de um protocolo, né, concedido ao Brasil e outros países, que é do ingresso antecipado no território de outro país, apenas com os documentos. A pessoa não precisa estar lá fisicamente se ela é parte de uma caravana governamental, tá? Então, o assunto está quente. O advogado Felipe Martins, que é um militante de extrema-direita, chama Jeffrey Chiquini, está na internet aí fazendo um escândalo com esse negócio, dizendo que vai derrubar o Alexandre de Moraes e o governo Lula e tudo mais. É mentira. Esse advogado é um advogado lacrador.
Ele aproveita qualquer tipo de espaço para lacrar, porque ele é candidato a alguma coisa e está muito mais interessado na sua trajetória política de militante extremista do que propriamente na defesa do seu candidato, tá? E a gente vai falar bastante sobre isso hoje também. Notícia boa para os brasileiros, a Petrobras reduziu mais uma vez, a segunda vez esse ano, a gasolina agora em 4,9%. E aqui a pergunta: será que você vai sentir isso no seu bolso? Será que os donos dos postos de gasolina vão deixar você perceber que eles estão pagando menos pela matéria-prima e que não são cartéis que não se importam em concorrer e oferecer algum tipo de vantagem para amealhar a sua clientela? Vamos ver o que vai acontecer. Depois você me conta se ficou mais barato aí para botar a gasolina no seu carro, tá bom? E nós temos uma notícia aqui lá no Paraná, né? Do Paraná vem a notícia que um desembargador que falou que as mulheres estão loucas, e isso deu um quiprocó danado, recebeu R$1.800.000 sem trabalhar. Nós vamos detalhar isso para vocês também, tá? E para nossa sorte, dos nossos sexagenários aqui, no meu caso, que estou caminhando rapidamente para os 70, né? Uma boa notícia. Olha aqui, para a ciência, 60 anos é a idade em que muitos atingem o auge. E aí, né, a gente observa que não existe correspondência entre esse estágio de maturidade, né, de atingir o que a gente pode atingir de melhor na vida. Existe muito preconceito contra as pessoas que chegam aos 60 anos porque são consideradas velhas, em desuso, e, enfim, e elas acabam sobrando aí, principalmente quando o assunto é a seleção para o mercado de trabalho. A idade deprecia bastante. Esses são os destaques, né? E vamos começar então a falar com vocês a detalhar para vocês todas as informações sobre os dias de hoje. Vamos começar então pela questão da Foz do Amazonas, tá? Manchete na tela que o Alex vai botar para a gente. Ambientalistas dizem que a licença da Foz do Amazonas é sabotagem ao Brasil na COP30. O valor total da atividade de perfuração, excluindo custos ambientais e gastos com seguros, foi de 792 milhões de reais. Uma parte desse dinheiro, 1.300.000, foram 2 PIX que a Petrobras fez para pagar a concessão da licença para o governo federal, né? Ela apresentou, inclusive, os comprovantes. Vamos à matéria do André Borges, da Folha Press, no site do iclnoticias.com.br. Ambientalistas reagiram com fortes críticas à decisão do IBAMA, que emitiu licença de operação para que a Petrobras inicie a perfuração de um bloco de petróleo na bacia sedimentar da Foz do Amazonas. Eu vou fazer desde já uma ressalva. A licença não é uma licença para a exploração, é apenas para a prospecção. É para saber se lá tem petróleo ou não, tá? E prossegue aqui o texto da Folha Press. A Petrobras afirmou nessa segunda que obteve licença para perfuração do primeiro poço em águas profundas na bacia, projeto que vinha sendo alvo de embate entre as áreas ambientais e energética do governo. Na avaliação de especialistas ambientais, a decisão tomada há apenas 20 dias da Conferência do Clima COP30 em Belém pode manchar, de fato vai ter consequências, né? A reputação ambiental do país ao buscar a expansão da exploração petrolífera enquanto fala de transição energética. A Conferência do Clima da ONU na capital do Pará será realizada entre 10 e 21 de novembro. Então aí eu pergunto, IBAMA, custava esperar mais 3 semanas, sabe, para não causar essa confusão que vai ser, né, enfim, a apresentação do Brasil como anfitrião do mundo, né, na COP30 e tão sujeito a críticas por causa desse problema que poderia ser deixado para mais tarde. Ainda que se diga depois, não, o governo está fazendo da maneira correta, o IBAMA fez da maneira correta porque ia parecer oportunismo deixar isso para depois da COP, mas parece sabotagem mesmo, fazer antes, né? Vamos seguir aqui com a matéria. A licença para perfuração do bloco 59 na bacia sedimentar da Foz do Amazonas traz graves prejuízos sob 2 perspectivas. Isso aqui é a opinião de um ambientalista, tá? Ele diz o seguinte: é uma sabotagem à agenda climática, uma vez que essa licença está sendo compreendida pela Petrobras como pioneira em um conjunto de outras licenças na Foz e em toda a margem equatorial. E é uma sabotagem à liderança do Brasil na COP30, disse Sueli Araújo, que é coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima. Uma crítica pesada, né? Na avaliação dela, que já foi presidente do IBAMA, a decisão deve ser alvo de questionamentos na Justiça. O que mais que disse aqui a ex-presidente do IBAMA? Como nossos negociadores terão legitimidade para falar sobre um tema como a eliminação gradual dos combustíveis fósseis, que
será pautado na COP30. O preço do aluguel apressado de uma sonda parece estar importando mais para o governo do que a crise climática. A sociedade civil tomará medidas judiciais contra essa licença absurda, disse ela. Coordenadora da Frente de Oceanos do Greenpeace Brasil, Mariana Andrade, disse que às vésperas da COP30, o Brasil se veste de verde no palco internacional, mas se mancha de óleo na própria casa. Enquanto o mundo se volta para a Amazônia em busca de soluções para a crise climática, vemos o IBAMA conceder licença para que a Petrobras abra um poço de petróleo em pleno coração do planeta, comentou ela. Para a especialista, trata-se de uma situação que expõe a contradição entre o discurso climático no Brasil e o avanço da nova fronteira de petróleo no país. Em um cenário de emergência climática como o atual, diz ela, a abertura de novos postos de petróleo também joga contra os compromissos do próprio país com a transição energética, enquanto reforça padrões excludentes, insustentáveis e ambientalmente predatórios. Ela disse mais, disse o seguinte, não há transição energética possível quando o alicerce é a destruição. A decisão de abrir uma nova fronteira exploratória na Foz do Amazonas revela uma lógica de lucro que perpetua as desigualdades. A Petrobras tem condições de direcionar os seus esforços para uma estratégia verdadeiramente voltada à descarbonização e de contribuir de forma coerente com compromissos climáticos assumidos pelo Brasil. A Petrobras emitiu uma nota sobre o assunto, dizendo que se trata de uma pesquisa de exploração. Nessa nota, ela afirma o seguinte, por meio dessa pesquisa exploratória, a companhia busca obter mais informações geológicas e avaliar se há petróleo e gás, como eu disse logo na abertura do programa, em escala econômica. Então, primeiro se há, segundo, se compensa fazer a exploração. Não há produção de petróleo nessa fase, esclarece a nota da Petrobras. O processo de licenciamento desse poço levou quase 5 anos, com diversos embates dentro do próprio governo. O bloco exploratório 59 da bacia Foz do Amazonas, onde o poço será perfurado, foi leiloado pelo governo lá em 2013, muito antes de a gente saber dessa polêmica toda, né? A petroleira informou que desembolsou um total de R$ 46.728.000 em projetos ambientais que foram realizados para reduzir os possíveis impactos da operação, o que inclui desde embarcações de monitoramento até um plano de emergência para salvamento de animais. Então está aqui, está consumado. E aqui eu quero contar uma coisa para vocês que aconteceu lá em 2009, portanto faz muito tempo, né? Faz já 16 anos, mas foi um ano muito quente para o governo Lula de então, e o presidente criou uma caravana internacional de empresários e saiu feito um camelô pelo continente, vendendo algo que o Brasil considerava que o mundo precisava conhecer e aproveitar melhor, que era o programa Proálcool, né? E nós tínhamos uma commodity aqui, que era o etanol. Na época, existia o programa Clean Air nos Estados Unidos e não havia essa onda reacionária contra as iniciativas ambientalmente corretas. Mas em 2009, quando o Lula terminou de fazer a sua viagem, eu acompanhei essa viagem inteira, para diversos países da América do Sul, da América Latina e depois da América do Norte. E em todos eles o mote do Lula era vender o álcool brasileiro, né? Sob a forma de álcool anidro para uns países, álcool hidratado para outros. Nós fomos até a Jamaica, lá convencer o governo jamaicano a importar o etanol brasileiro. Logo depois disso, descobre-se o pré-sal. E aí o pré-sal virou, enfim, eu vou usar uma palavra tão feia aqui, gente, vocês vão descobrir. Antigamente, no meu tempo, isso aqui era uma coisa positiva, mas virou a coqueluche do presidente Lula, né? E aí as atenções sobre o álcool brasileiro acabaram se esvaindo, né? Foram se esvaindo. E foi um período assim, de uma prosperidade que se anunciou, mas que não se viu materializar, porque a riqueza do petróleo, diziam que ia melhorar muito a educação brasileira, transformar o país num enclave do primeiro mundo, simplesmente não aconteceu. Nem a nossa autossuficiência em petróleo aconteceu. Quer dizer, tudo aquilo que se anunciava lá atrás no pré-sal e que acabou desviando a atenção, né, do programa ambientalmente, o programa ambientalmente correto do governo, que era o Proálcool, tudo isso virou fumaça na esteira da descoberta do pré-sal. Pode ser que hoje o discurso ambientalista sofra outro golpe duro quando vierem os primeiros resultados dessa medida de exploração das capacidades dessa bacia. Se elas forem confirmadas, muito provavelmente um impacto político
dessa descoberta vai ser gigantesco, tá? E vai ser muito frustrante, pode se prever para os ambientalistas, porque o que está acontecendo agora é como se fosse a reprodução da mesma história. Gente, eu já vou chamar o Lula Costa Pinto aqui. O Alex, confirma para mim se ele já está ok, se eu posso chamar, tá? Então vou chamar já, porque são 7h30 da manhã, eu quero ver a cara do meu amigo Lula, estou com saudade dele, que ontem estava num voo de Recife para Brasília, né, Lula? Bom dia. Isso. Bom dia, Fábio. Viagem, bom dia quem nos ouve, nos assiste, né? Foi ótima viagem depois de alguns percalços, porque como choveu muito aqui em Brasília, na madrugada de domingo para segunda, cancelaram 10 ou 12 voos que vinham na madrugada, entre eles o meu. Então, eu tive que atropelar o programa por causa desse cancelamento, Fábio. Agora, a volta da chuva em Brasília é muito bem-vinda, né, Lula? Porque estava uma seca horrível, né? Tá chovendo aí hoje? Porque a meteorologia está dizendo que vai ter temporal aí. Isso, choveu na madrugada, está nublado agora e a tendência é que chova mais ao longo do dia. O pessoal da previsão do tempo, Lula, fala assim, ó, mas é tempo ruim quando chove. Tempo ruim para quem, né? Quando chove em Brasília é uma alegria danada, todo mundo vai para a rua tomar chuva, aquele cheirinho de terra no ar, que é maravilhoso. Eu, quando morava aí, adorava essa primeira chuva. Eu e os meus filhos, todo mundo ia tomar chuva para comemorar o fim da seca, né? Eu sou assim. Vem cá, e choveu na Horta do Boulos também lá em Brasília, mas eu queria primeiro começar por essa história da Petrobras. Queria ver como é que você avalia isso, porque realmente me chamou a atenção, não sei se você vai concordar comigo ou não, porque a gente não conversou sobre nada disso, mas o IBAMA podia ter esperado, podia ter tido a sensibilidade de conceder essa licença daqui a um mês, né? O que ia alterar no calendário enfim, da agenda ambiental e tudo mais? Fábio, podia ter esperado e a questão é que politicamente o governo estava num corner, né, no ringue ambiental, por causa da COP30 e por causa de uma série de coisas que eu vou contar para vocês aqui agora e que começa na semana passada. Governar é praticar a utopia do possível. Essa frase é do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ele a pronunciou no início do seu primeiro governo, em 1995, quando foram expostas contradições da sua composição ministerial já naquela época, como ocorre agora, como ocorreu no primeiro governo Lula, como ocorreu no governo Dilma. Né? Governar é a utopia do possível. Na semana passada, o presidente Lula se envolveu diretamente na negociação para a retirada de pauta no Congresso da votação dos vetos a 63 dos vetos presidenciais, a 63 artigos, a 63 pontos da Lei de Licenciamento Ambiental aprovada no Congresso e que ele vetou e que era um retrocesso profundo no nosso regramento de licenciamento ambiental. Era um retrocesso, era um aceno ao agro destrutivo, ao lado do agronegócio que não liga para o meio ambiente, né? E seria uma crise interna no governo, porque se aqueles vetos fossem derrubados, isso iria fragilizar demais a presença da Marina Silva no Ministério, e tinha um personagem que podia não só segurar os vetos, como tem interesse em duas agendas presidenciais neste momento do campo da política. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é o maior lobista, né, dessa concessão de pesquisa para futura lavra de petróleo na bacia, na margem equatorial, né? E também é um personagem decisivo no sucesso ou não da indicação do novo ministro do Supremo Tribunal Federal. O que é que aconteceu? Na semana passada, o Davi Alcolumbre, que para ele é mais relevante essa liberação de pesquisa na margem equatorial do que eram os vetos aos pontos do licenciamento ambiental, ele adiou a sessão, ele retirou da pauta os vetos e não tem prazo para que eles voltem.
Foi também um aceno para a ministra Marina Silva, que tem origem na região norte, assim como ele, tem ideias completamente diferentes, né? Então, a questão da semana passada está ligada com essa liberação de ontem e que também está ligado com o possível anúncio esta manhã do nome do Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. Essa liberação, Fábio, expõe as contradições de um governo que tem um discurso ambientalista, que tem um discurso ambiental, como você falou aqui, um governo que está próximo de algumas reivindicações de mudança de matriz energética, que tenta executar isso ao longo dos anos no país, como foi o esforço que o presidente Lula fez ali no período 2008, 2010, para vender de novo o álcool, o antigo pró-álcool brasileiro, como uma possibilidade de mudança de matriz energética em relação aos combustíveis fósseis no mundo, mas enfrentou um lobby profundo da indústria do petróleo internacional, que sempre sabotou essa alternativa brasileira, que é a melhor, que é a mais viável do ponto de vista econômico, se estruturando, se coligando com inserções na matriz energética das nações, da energia eólica, da energia solar, né, ampliando esse complexo que pode substituir a médio e longo prazo a nossa dependência do petróleo. Agora, o lobby econômico, né, e não é só o lobby interno das empresas pró-Petrobras, mas também o lobby externo, porque há um grande negócio, né, em discussão neste momento para a exploração do petróleo na margem equatorial, e ele explica também essa pressão norte-americana para a invasão da Venezuela, né? Isso se explica pela relevância daquelas reservas ali no quadrante norte da América do Sul para os Estados Unidos, porque é ali que os Estados Unidos poderão compor, né, a sua matriz energética. Então o Brasil colocou as armas sobre a mesa e dizendo, aqui nós mandamos, né? Isso é uma grande costura política interna, né? E o presidente Lula está pagando um preço, né? Está botando o cacife dele na mesa para pagar um preço no diálogo com esses movimentos ambientais, e a margem de manobra dele política é muito tênue neste momento na articulação entre manter Marina Silva, né, no governo, apesar dessa licença. E isso é fundamental para o sucesso da COP30, porque a Marina Silva, queiram ou não queiram os detratores, né, dela, é um dos principais nomes do movimento ambientalista internacional, mundial, é uma personalidade brasileira de relevância internacional já há muitos anos. Agora, internamente, ele tem que manter esse convívio entre o presidente do Senado, a sua ministra do Meio Ambiente, a quem ele preza profundamente, e a relação com os movimentos ambientalistas, que estão certos em cobrar essa disparidade entre discurso e prática de um governo de esquerda que, na sua origem, luta por essa mudança da matriz energética. Agora, isso é realpolitik, Fábio, né? Então é a utopia do possível. Eu me lembro de estar comentando aqui, né? Você viu aí antes da sua entrada, aquela caravana que o Lula armou. A gente foi para vários países, começamos Panamá, México, Jamaica, Estados Unidos, Honduras, já falei. Enfim, foi um périplo por todo o continente, sabe, Lula? E imediatamente, assim que o pré-sal surgiu, esse esforço todo foi ignorado, né? Tomara que dessa vez o Brasil
se acerte com seus ambientalistas, porque afinal de contas a preservação hoje é muito mais importante do que naquele momento da história, né? Quando começava a se suspeitar que o clima estava entrando em colapso, né? Ô Lula, agora deixa eu te perguntar uma coisa. O Boulos foi confirmado pelo Lula ontem, gostou da ideia, daqui a pouquinho a gente vai ver a tuitada dele agradecendo aqui ao Lula. E o Macedo, para quem se esperava uma outra nomeação importante, porque ele é um quadro importante para o presidente Lula, não foi para lugar nenhum, vai disputar a eleição. Então tira da eleição alguém que tem um cacife eleitoral grande, que é o Boulos, para colocar um outro que tem um cacife eleitoral menor. Eu queria saber de você como é que fica a cabala de votos, a partir da perspectiva de que o pessoal agora não terá Boulos na urna se o plano dele no Ministério der certo. Ô, Fábio, aí vem, as pessoas estão falando que o Lula está olhando, começou a campanha de 2026 ao levar Boulos para o Palácio do Planalto. Não, o Lula ele já está armando os palanques de 2028 e de 2030. Boulos, vocês lembram que antes de ir para a prisão, naquela prisão ilegal dele, decretada pelo ex-juiz Sérgio Moro, o presidente Lula apresentou no alto do palanque, ali na frente do Sindicato dos Metalúrgicos, dois personagens como futuros políticos para a esquerda brasileira. Era o Boulos e era a Manuela Dávila, né, do Rio Grande do Sul, que está indo para o PSOL e tende a disputar o Senado numa chapa que o presidente Lula quer que seja uma grande união entre PDT, PT e PSOL, e pode vir também o PCdoB, né? Tendo a Juliana Brizola para o governo, né? A Manuela Dávila para o Senado pelo PSOL e um outro nome do PT, né? Que pode ser o Paim, que precisa renovar o mandato. Se ele não quiser, pode ser o Paulo Pimenta, pode ser o Edgar Preto. Então, o presidente Lula verificou que o Boulos, que ele acha uma das lideranças, e mais parecidas com ele, na inserção social que tem, na liderança junto aos movimentos sociais, e o Boulos é exatamente isso. O Boulos não se adequou à forma de exercício do poder político dentro do Congresso, dentro de um Congresso degradado como esse que nós temos, dentro de um Congresso desrespeitoso com as lideranças sociais como é esse que nós temos. O Guilherme Boulos faz um mandato apenas mediano, faz um mandato apenas correto. Isso é uma questão de adequação ao local onde ele está. E enfrenta no Congresso as mesmas questões internas que o próprio Lula enfrentou no único mandato de deputado federal que ele exerceu e que não gostou. E né? também, Então o Lula... Oi. E também nós não gostamos, porque o Lula foi um deputado medíocre na Constituição. Exatamente, ele estava lá, exatamente ele deu mal no isso, parlamento, cara. ele não tinha nenhuma relevância. E além disso era boicotado pela grande imprensa, onde eu trabalhava, e eles não botavam falas do Lula deputado no ar, né? Exatamente, e acontece isso com o Boulos. Então o que o Lula fez foi resgatar o Boulos para a linha de frente da atuação política, colocando ele no Palácio do Planalto e dizendo, olha, a gente vai ter agora daqui para frente uma pessoa que pode vir para o PT, porque essa é uma tendência, é que o Boulos mude de partido e vá para o PT, até para disputar a eleição à Prefeitura de São Paulo em 2028, por que não? Ou estar disponível para 2030, mas tendo feito toda essa ligação com os movimentos sociais e numa forma de articulação com uma agenda à esquerda, que é o que o Boulos tem. Então, a ida do Guilherme Boulos para o Palácio do Planalto tem esse condão, e de reabrir toda a negociação, a discussão dentro de São Paulo, e ainda abrir a chapa, Fábio, porque o presidente Lula quer de volta ao parlamento, eleitos por São Paulo, dois nomes que são muito caros a ele e que têm uma inserção social muito grande, José Dirceu e João Paulo Cunha, que já estão em campanha, já estão em articulação e podem fazer pescarias eventuais no eleitorado do Boulos, né? Por que não? Até porque o Alexandre Padilha não será
candidato à reeleição como deputado esse ano, tem o horizonte dele aberto, mas o PT aposta muito num crescimento relevante do eleitorado, né, do Carlos Zaratini, por exemplo, né, como um puxador de votos para essa aliança partidária. Então, ao levar o Boulos para o Ministério, para a Secretaria-Geral da Presidência, o presidente está olhando para as eleições futuras, além de abrir esse diálogo com os movimentos sociais. E o caso do Márcio Macedo é isso que você falou aqui agora há pouco. Ele não tem lugar mais na esplanada, ele teve o tempo, até um tempo exagerado, para achar o seu lugar. Ele ficou muito confortável no cargo de secretário-geral e ele foi uma peça de desarticulação política. Eu acho que o presidente está organizando o seu palanque, a sua estrutura de campanha imediata, mas está, sobretudo, olhando para frente e olhando a sucessão na esquerda brasileira a partir dessa ida, né, do Guilherme Boulos para o Palácio. Muito bom. Lula, valeu, muito obrigado, viu? Peguei o Lula no laço hoje, gente. A minha Alexa falhou, falei, vou ligar pro Lula. Obrigado e tá às ordens sempre, Fábio. Abraço. Um abração, amigo. Tchau. Obrigado, abração, viu? Até amanhã. Pois é, pessoal, vamos torcer, né, para que o ambientalismo não perca mais uma batalha para a história, porque, afinal de contas, é muito sedutor você ter uma grande reserva de petróleo aí prestes a ser explorada, né, e manter a coerência do ponto de vista ambiental. A gente vê que um dos pontos que criaram identidade para o desastre ambiental que é o governo Trump foi justamente a frase drill, baby, drill, né? Perfurar, baby, perfurar. E o Brasil é um país, né, aqui do outro lado da linha do Equador, comprometido com o ambientalismo, mas o discurso tem sido mais importante do que a prática, tá? Tomara que o governo não tergiverse aí, né, com relação ao meio ambiente, né, como aconteceu de fato lá em 2009, 2010, tá bom? Bom, vamos tocar o noticiário aqui, já falamos sobre Lula, já falamos sobre Macedo, falamos sobre Boulos e eu quero mostrar aqui para vocês agora uma complicação que está acontecendo nos processos que envolvem o nome do segregacionista do bolsonarismo, o segregacionista mais atrevido, que é o Felipe Martins, o cara que fez símbolos nazistas, enfim, que não esconde, né, o quanto ele é complicado, né, esse sujeito assim. E agora tem essa polêmica aí sobre o que aconteceu com o registro que dá conta de que ele entrou nos Estados Unidos em dezembro de 2022, junto com o ex-presidente Bolsonaro, né? E houve a confirmação pela imigração americana, como eu já antecipei lá no começo do jornal, de que existe sim o registro de entrada de Felipe Martins. A questão é saber como é que esse registro foi parar lá. O Wall Street Journal, também já contei isso rapidamente, disse que o governo brasileiro é suspeito de ter enfiado um troço qualquer lá no sistema da imigração americana, o que obviamente é uma bobagem, porque a matéria, enfim, ela não traz nenhum elemento de prova, nada, é apenas a suspeita de um comentarista cuja fonte a gente não sabe quem é, né? Mas agora o assunto pode ficar complicado para o Felipe Martins aqui dentro do Brasil. Por quê? Porque, de fato, houve o registro da entrada dele, ainda que ele não tenha ido aos Estados Unidos. E, de fato, com a confirmação de que há esse registro, acabam as suspeitas de que o ministro Alexandre de Moraes tenha, como diz a extrema-direita brasileira, utilizado algo falso para forçar a barra e manter as medidas cautelares adotadas contra o Felipe Martins, né? Agora o assunto começa a ser investigado, porque as autoridades brasileiras, não sei das americanas, prometem investigar lá também, querem saber por que o nome do Felipe Martins estava lá como tendo ingressado nos Estados Unidos. Vou aqui ler a matéria para vocês no Agajur da Carolina Vilela, que diz o seguinte: a Polícia Federal confirmou ao Supremo que Felipe Martins Pereira, ex-assessor de assuntos internacionais da presidência, registrou entrada nos Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022 e levanta suspeitas sobre, aliás, preciso corrigir aqui a informação, eu falei que era 8, não, é 30 de dezembro.
de 2022 e levanta suspeitas sobre um possível uso indevido de prerrogativas diplomáticas. Na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes determinou que a PF prestasse esclarecimentos no prazo de 5 dias sobre informações referentes ao ingresso de Martins nos Estados Unidos, depois que a defesa de Felipe Martins afirmou, tanto nas alegações finais quanto durante a instrução do processo, que teria apresentado documentos indicando que ele não teria entrado no país norte-americano naquela data. A PF reafirmou que encontrou, e aqui é o dado importante, hein? A PF encontrou o registro de entrada de Felipe Martins no país norte-americano pela cidade de Orlando, utilizando passaporte número FX, não posso falar o restante aqui por causa da Lei Geral de Proteção de Dados, mas enfim, em consulta ao Serviço Migratório. A confirmação foi reforçada por uma nota oficial emitida pelo Departamento de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos. Portanto, houve uma confirmação. A Polícia Federal teve cuidado de, ao obter a informação no site, cotizá-la com a fonte formal, que é o Departamento de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, é o CBP, Customs and Border Protection, em 10 de outubro de 2025, e ratificou a inserção dos dados do réu em seus sistemas migratórios. Portanto, existe o registro. Isso aqui é inquestionável. Não adianta achar que, foi colocado. Não, existe esse registro. Por que esse registro existe se Felipe Martins de fato não entrou nos Estados Unidos? É que é a questão. Tá? E a suspeita, como você vê aí no alto da página, é de uso indevido das prerrogativas diplomáticas. Então vamos lá para esclarecer como é que isso pode ter acontecido. A Polícia Federal aponta no ofício que, ainda que em caráter indiciário, o registro de entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos revela a possibilidade de que integrantes da organização criminosa investigada tenham abusado dolosamente de prerrogativas diplomáticas. Segundo a PF, há indícios de que os membros do esquema possam ter se utilizado do procedimento migratório diferenciado relacionado a comitivas de chefes de Estado, tá? Quando o ingresso é registrado sem que a pessoa se apresente, porque o oficial da chancelaria vai lá e leva os documentos para a autoridade aduaneira e para a autoridade de imigração do país que está sendo visitado. Nesse tipo de procedimento, esclarece o texto, não há presença física dos integrantes da comitiva presidencial perante as autoridades migratórias, o que poderia ter sido usado com a finalidade de simular uma falsa entrada de Felipe Martins em território americano. E é aí que está o X da questão, tá? Para que isso teria sido feito? Para desacreditar, ou se você quiser uma palavra nova, descredibilizar, que é a mesma coisa, tá? As investigações, como aponta a manchete aqui em cima. O que diz aqui a matéria? A Polícia Federal destaca que a circunstância envolvendo a prisão de Felipe Martins tem sido utilizada como prática de novas ações de embaraçamento, tomadas como estratégia para desacreditar ou descredibilizar, como queira, as provas e as autoridades que atuaram na persecução penal. Os investigadores identificaram um padrão de atuação que mostra minar a credibilidade das evidências coletadas ao longo das investigações. A metodologia observada, segundo a PF, ostenta semelhança com a atuação da chamada milícia digital, investigada no inquérito 4874/DF. O modus operandi inclui a utilização da internet para propagação de informações falsas por meio de influenciadores digitais e até mesmo de advogados que possuem posição de autoridade perante o seu público de interesse. Isso aqui é uma alusão clara a esse advogado estranhíssimo chamado Jeffrey Chiquini, né? Que inclusive foi o protagonista daquela confusão lá em Curitiba, em que a filha do ministro Fachin acabou sendo agredida na saída de uma aula da Universidade Federal do Paraná. Segue aqui o texto. Diante da gravidade dos fatos constatados e da impossibilidade de esgotar todos os elementos envolvidos no ofício enviado ao Supremo, a Polícia Federal sugeriu formalmente a instauração de procedimento apuratório específico. A proposta inclui o compartilhamento das provas já produzidas no âmbito da petição 12.100/DF para subsidiar novas investigações. E aí aconteceu uma medida em consequência dessa situação esdrúxula toda, que foi o ministro Alexandre de Moraes se negar a retirar as medidas cautelares que pesam sobre esse sujeito chamado Felipe Martins. E na reportagem está aqui a explicação. Em uma decisão publicada nesta segunda, ontem, o ministro Alexandre de Moraes confirmou a manutenção de todas as medidas cautelares impostas contra Felipe Martins, ex-assessor de assuntos internacionais da Presidência da República durante o governo dele, Jair Messias Bolsonaro.
Martins é réu na ação penal 2693, que investiga a tentativa de golpe de Estado no país. Felipe Martins integra o chamado Núcleo 2, que deve ser o próximo a entrar em julgamento agora no mês de novembro, a partir do dia 11, segundo a denúncia apresentada pela PGR. O ex-assessor é acusado de ter participado da elaboração da minuta do golpe, né, um documento que supostamente continha os planos para impedir a posse do presidente eleito. O julgamento desse grupo foi marcado para os dias 9, 10, 16 e 17 de dezembro, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Então não é 11, é de 9 a 17, tá? Feita aqui a correção. Bom, vamos dar sequência aqui ao noticiário. O presidente Lula viaja hoje para a cúpula da Malásia, né? Vai onde há a possibilidade de se encontrar com o Trump. A costura diplomática está sendo feita e o jornal Valor Econômico registra essa expectativa hoje nessa reportagem que o Alex acabou de botar aí na sua tela. Janela para possível encontro entre Lula e Trump será no dia 26 de outubro, vai ser domingo, se eu não me engano, né? É isso mesmo, vai ser no próximo domingo. O encontro entre Lula e Trump está sendo efetivamente negociado desde que o chanceler brasileiro Mauro Vieira se reuniu com Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, lá em Washington, né? E a matéria do Valor nos coloca o seguinte: o Ministério das Relações Exteriores admitiu oficialmente nessa segunda que há uma janela de oportunidades para um possível encontro entre o presidente Lula da Silva e seu par-americano Donald Trump no dia 26 de outubro na Malásia. Esse espaço, entre aspas, na agenda, se deve ao fato de que ambos estarão no mesmo evento, a abertura da cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático, a ASEAN, em Kuala Lumpur. Segundo Itamaraty, a agenda de encontros bilaterais de Lula não foi definida. Portanto, é possível que o presidente brasileiro tenha disponibilidade para se reunir com Trump caso o chefe da Casa Branca demonstre interesse em efetivar essa conversa. Portanto, vocês podem observar o cuidado com que o Itamaraty trata essa informação, tá? Lembro aqui que a tal conversa entre Lula e Trump por telefone, que foi uma conversa longa e bem sucedida, ela foi tratada com todo o sigilo. Por quê? Porque havia uma apreensão em relação ao que podia acontecer. Ninguém previa o que podia acontecer, muito menos um desfecho positivo, porque o Trump já havia, né, se especializado em humilhar chefes de Estado aí com os quais ele quer antagonizar no planeta, né? Mas a matéria nos informa que esse encontro está sendo efetivamente negociado desde a semana passada, né, quando, então, os dois chanceleres se reuniram. E o Mauro Vieira disse na ocasião que foi reiterada a posição brasileira sobre a necessidade de reversão das medidas adotadas pelos Estados Unidos a partir de julho. E aqui o jornal diz que, como ele mesmo mostrou, entre as prioridades do Brasil estão as de negociar a sobretaxa de 40% aos produtos brasileiros e as sanções que foram aplicadas com base na Lei Magnitsky, né, que o Departamento de Estado dos Estados Unidos tem utilizado para fustigar os inimigos ideológicos, né, entre eles o ministro Alexandre de Moraes e a esposa dele, que se chama Viviane Barsi. Os sancionados pela Lei Magnitsky não podem, na prática, viajar aos Estados Unidos nem fazer transações econômicas com empresas americanas. A norma é aplicada contra indivíduos estrangeiros com histórico de corrupção ou de abuso dos direitos humanos. E aqui uma última informação de que Mauro Cid foi um dos nomes escalados por Lula para liderar as conversas com o Trump, e além dele também foram destacados o Alckmin e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né, formando uma trinca aí muitíssimo eficiente para destravar esse horizonte tão tenso que existe desde que Trump resolveu colocar os olhos aqui sobre o Brasil e a América Latina. A propósito disso, esse encontro vai ser muito importante para definir que relação o Brasil terá com os Estados Unidos em face do problema criado na Venezuela, né? Porque a tensão militar lá continua sendo escalada e tudo, efetivamente tudo pode acontecer, né? E aí o Brasil vai ter que se posicionar. Tomara que isso não atrapalhe esse encontro que parece tão bem encaminhado aqui, que foi tão criteriosamente construído para que os dois países voltassem a ter uma relação normal. Gente, 7h59, eu quero dizer para vocês que o Eduardo Moreira, né, o nosso líder aqui no ICL, é candidato ao troféu IBEST, ou iBest, como queira, 2025, tá? Como influenciador de economia e negócio. Tá aí, olha, ele que já ganhou esse prêmio, né, um prêmio importante, tá aí de novo na ponta, e a gente quer pedir o seu voto para ele, tá? E ele merece o seu voto. Então, não deixe de votar. Faça isso agora antes do N1, olha, tá aqui, ó, cadê? Aqui.
Eu sempre erro o lado dessa história aqui. edu1.com.br/ibest, ou ibest, como queira. edu1.com.br/ibest. Vai lá e dá seu voto rapidinho. Ajuda ele, que ele merece, tá? Ele tem proporcionado pra gente não só um comentário racional e muito honesto, como também todo o ambiente aqui do ICL, né, em torno do noticiário mais legítimo e necessário do país, tá? Concedendo a nós, jornalistas que trabalham com ele aqui, ampla liberdade para fazer as abordagens que julgarmos adequadas, tá? Obviamente, resguardada a responsabilidade e a ética, né? Então tá aí, vote no Eduardo, no troféu iBest, edu1.com.br/ibest. Um abraço para vocês, obrigado pela audiência, vem aí o N1 e amanhã, quarta-feira, a gente volta aqui para saber como ficará o mundo nas próximas 24 horas. Valeu pela audiência, até amanhã. Gessé Souza, um dos maiores intelectuais do nosso tempo, autor de vários livros como Pobre de Direita e Elite do Atraso, que despertaram muitos debates e polêmicas, tem um plano para recuperar a força do campo progressista, da esquerda no Brasil. Você quer saber qual é esse plano? Eu te convido para assistir a aula de lançamento do seu novo livro, no dia 30 de outubro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. Uma aula que vai acontecer ao vivo.